capítulo 2, e nós estamos falando sobre sofrimento. O tema é sobre sofrimento, e o título é Por que sofremos? Então, semana passada nós falamos, por que sofremos? Essa semana vamos continuar essa série chamada Por que sofremos? E se você não assistiu a primeira palavra, acesse o nosso canal lá no YouTube, IBNMRV. Você vai ter lá a palavra da semana passada já disponível para você poder assisti-la e ter uma maior compreensão daquilo que nós estamos falando. Amém? Abriu aí em Filipenses capítulo 2. Amém? Eu vou dar uma introdução primeiro, porque para que nós possamos ter um norte, e para quem não estava aqui a semana passada possa adentrar no assunto que nós estamos abordando. Então, a pergunta que eu já faço, uma pergunta para vocês, e que você reflita no seu coração e na sua mente, é por que nós sofremos? Por que há sofrimento no mundo? Por que Deus, que é um Deus que nós dizemos que é amoroso, que é bondoso, Ele permite o sofrimento na vida das pessoas? A gente vê nas Escrituras, de Gênesis a Apocalipse, desde que entra o pecado no mundo, nós vemos homens e mulheres de Deus que foram atingidos, alcançados pelo sofrimento. Homens que muitas vezes você fala assim, mas por que aconteceu isso com ele? Por que Deus permitiu? Um desses homens, eu citei a semana passada, é Jó, que a Bíblia diz que ele era homem justo, reto, temente a Deus, que se desviava do mal. Ora, como que um homem que é servo de Deus, um homem que anda com Deus, um homem que conhece a Deus, um homem que é um bom pai, uma boa mãe, uma pessoa que é bem-quista pela sociedade, que não faz mal ao próximo, mas mesmo assim o sofrimento alcança a casa dessa pessoa? Por que será? O porquê disso? Essa talvez é uma das questões que nós indagamos nas nossas vidas. Por que Deus permitiu o sofrimento do coronavírus? Por que Deus permitiu que muitas famílias perdessem seus entes, pais perdessem seus filhos, mães estivessem e estão chorando a ausência dos filhos, do marido? Por que Deus não entra com a sua mão poderosa e acaba com esse mal, já que nós, como nós dizemos, nós somos o povo de Deus e nós oramos, e nós pedimos pela misericórdia dEle, e nós pedimos para que Ele nos cure, que Ele nos sare, que Ele nos guarde? Por que Deus, mesmo assim, Deus deixa o sofrimento alcançar a nossa casa? Uma das coisas que foi falada semana passada é que o sofrimento vem por causa do pecado. O pecado entrou no mundo. O pecado, então, agora, por causa desse pecado que gera morte, e Paulo vai dizer isso lá em Romanos, que todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus. Romanos 6, 23. Paulo vai dizer, Romanos 3, 23. Romanos 6, 23, Paulo vai dizer assim, porque o salário do pecado é a morte. Mas também Paulo vai dizer assim, que o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Há morte por causa do pecado, há sofrimento por causa do pecado, mas também há sofrimento porque nós escolhemos muitas vezes na nossa vida andar por caminhos que não agradam ao Senhor. E às vezes o sofrimento vem até nós
atinge a nossa casa por causa também da desobediência ao pecado e à desobediência do homem. Então, mesmo Deus sendo soberano e Deus podendo nos livrar de todas as coisas, Ele permite que muitas coisas atinjam a vida dos seus filhos, dos seus servos, para nos tratar, para tratar o nosso coração, para nos dar um crescimento que nós necessitamos. A Bíblia mesmo vai dizer, não veio sobre vocês tentação que não seja humana. Aí já estamos falando sobre tentação, mas a tentação e nós cedermos à tentação gera o pecado, que gera e traz o mal às nossas vidas. Só que Deus dá o escape para aqueles que suportam, para aqueles que passam pela dificuldade ou pelo sofrimento, segurando nas mãos dele, confiando nele, andando confiante em todo o tempo nele. Nessa sociedade que nós vivemos, é uma sociedade que está mergulhada no ateísmo. Hoje as pessoas, nós temos ateus dentro da igreja. Essa sociedade pós-moderna que nós vivemos está mergulhada no ateísmo. Pessoas que não creem de forma alguma. Eu estava comentando aqui hoje de manhã na escola bíblica dominical que nós estávamos comentando sobre a fé, que existe a fé natural do homem e que existe a fé salvífica. A fé natural é aquela que motiva o seu coração até certo ponto. Ela não é uma fé segura, ela não é uma fé que te leva a Deus, ela é uma fé natural. Ou seja, você não tem como ir a Deus através dessa fé, não tem como você conhecer a Deus através da fé natural. Agora existe a outra fé, que é chamada de fé salvífica. O que é a fé salvífica? É a fé que te leva diante de Deus, independente da situação, independente da circunstância, independente do momento. Esta fé que é operada pelo Espírito Santo no coração do homem, leva o homem até Deus. E o homem que é levado até a presença de Deus pelo Espírito Santo, eu quero te dizer uma coisa, meus queridos. Nós passamos por aflições, nós passamos por dificuldades, nós passamos por problemas, nós vivemos momentos bons na nossa vida, mas nós nunca deixamos de andar com o Senhor. A fé salvífica faz isso. A fé natural é aquela fé do cara que se diz ateu e muitas vezes ele está dentro de um avião. Já viu? Vamos colocar um ateu dentro de um avião. E o avião então dá uma pane. E esse avião então ele começa a cair. E aí ele, por causa da morte iminente que está vindo sobre a vida dele, ele ali dentro daquele avião, naquele momento, ele clama a Deus. Essa é a fé natural. Por que ele clama a Deus? Porque ele está com medo de quê? Da morte. Então, ai meu Deus, me salva. Não, essa não é a fé salvífica. A fé salvífica é aquela que você pode estar tanto no momento bom como no momento mal da sua vida, que Deus opera no seu coração e você de maneira alguma se afasta do Senhor. Você pode passar as piores situações na sua vida, mas você nunca irá se afastar do Senhor. Essa carta aos Filipenses é uma carta que Paulo estava preso em Roma. Paulo escreve para essa igreja e Paulo estava diante da espada de Nero. Paulo estava condenado, irmãos. Só que essa carta é considerada, eu falei semana passada, a carta da alegria.
Mas que carta da alegria é essa? Porque Paulo, por 8 vezes, Paulo vai e fala assim, ó, alegrai-vos, alegrei-vos, regozijai-vos. Agora, um homem preso, ele em todo tempo, ele está motivando a igreja. Só que uma diferença aqui, que Paulo vai mostrar à igreja, que para estar em estado de felicidade, não é necessariamente estar vivendo um momento bom. Paulo vai nos mostrar aqui que ser feliz independe da situação ou do momento que estamos passando. E eu quero ler com vocês o capítulo 2, a partir do versículo 1, que vai dizer assim: se por estarmos em Cristo, nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda afeição e compaixão, completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar e o mesmo amor, um só espírito, uma só atitude. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a vocês mesmos. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Entendeu aí esse começo? Paulo vai dizer assim, olha, vocês como igreja, eu tenho prazer em vocês, porque essa igreja de Filipe era uma igreja boa, era uma igreja que não deu trabalho para Paulo, era uma igreja que tinha um bom pastor, que tinha bons crentes, era uma igreja que cooperava no ministério de Paulo. E Paulo vai iniciar aqui o capítulo 2 dizendo assim, olha, que não entre no coração de vocês nada que seja ambicioso, egoísta, nada que seja vaidade, que vocês vivam como vocês têm vivido até hoje, uma vida de piedade, uma vida de santidade, uma vida de humildade. Então, essa igreja, ela estava passando por um momento de quê? Era um momento de perseguição aos crentes. Era um momento de perseguição aos cristãos. Nero, os romanos, o Império Romano, estava atrás dos crentes para matar os crentes. Então essa igreja, ela tinha todos os motivos, os crentes dessa igreja, eles tinham todos os motivos para quê? Para desanimar. Porque, irmão, eu vou dizer uma coisa para vocês, não é porque nós somos cristãos que nós não vamos ter os nossos momentos de tristeza. Infelizmente, nós vemos aí alguns pregadores aí dizendo que o crente não pode sofrer, que o crente não pode ser pobre, que o crente tem que ser rico, que o crente não pode padecer necessidade, que o crente não pode ser doente, que não pode vir doença sobre nós, porque se vir doença sobre nós é demônio. Nós vemos isso aí. Então, cria-se na cabeça das pessoas o quê? Olha, se eu sou filho de Deus, eu não posso passar pela dor, não posso passar pelo sofrimento. Se eu sou servo, por que eu passo por isso? Essa igreja aqui não estava questionando isso, apesar de estar passando por um momento de dificuldade na fé. Mas eles se mantiveram, porque eles tinham um pastor, eles tinham um bom pastor, eles tinham um homem que aplicava e ensinava a eles a aplicar as escrituras na vida deles. E Paulo era um desses pastores que cuidava bem dessa igreja. E Paulo vai dizer assim, olha, vocês são uma boa igreja, e que vocês continuem assim, e que não venha no coração de vocês a soberba, que não venha no coração de vocês a vaidade, que não venha ao coração de vocês as coisas que fazem com que vocês se degladiem, que vocês achem que são melhores uns do que os outros. Na igreja não pode ter isso. Nós, como povo de Deus, nós não podemos ter isso. Eu, o pastor da igreja, eu não sou melhor do que vocês.
Não é porque eu ocupo uma tribuna, não é porque eu estou com o microfone na mão, que eu sou melhor do que vocês. Na verdade, o pastor é o servo. Jesus vai dizer assim: aquele que quer ser o maior dentre vocês, que seja aquele que serve. Então eu sou o servo. O pastor da igreja tem que ser o servo. Só que a nossa classe pastoral, ela colocou o quê? Ela colocou uma barreira entre o crente, a ovelha e ele. Uma das coisas que colocou barreira entre o pastor e a ovelha foi esse negócio aqui, ó, esse palco aqui, que nós chamamos, algumas igrejas chamam isso aqui de altar. Isso aqui não é um altar, isso aqui é um palco. Isso aqui é um púlpito onde as escrituras é pregada. Isso aqui não é um altar, isso aqui não é um lugar onde quem está aqui é melhor do que quem está aí. Na verdade, quem está aqui deve estar esvaziado do ego, de tudo que nós achamos que nós podemos ser, para poder o quê? Atingir aquilo que Deus quer, para que vocês, o coração de vocês também sejam atingidos pela palavra de Deus. Então o pastor não é melhor do que a ovelha. O pastor é a ovelha. O pastor é apenas um guia que toma conta de ovelhas que pertencem a quem? A Cristo. As ovelhas não são minhas. Vocês não pertencem a mim. Não. Quem é aqui da igreja não pertence a mim. Eu os conduzo a um lugar de segurança espiritual. Agora, se vocês falar assim: pastor, eu não quero isso, aí a disponibilidade, a porta do aprisco, ela está o tempo inteiro aberta, para quem quiser o quê? Sair e comer outro tipo de alimento. O pastor apenas orienta: olha, aqui tem bom alimento, aqui tem boa ração, aqui tem algo para vocês que aproxima vocês de Deus, que aproxima vocês do Pai. Aqui tem algo que vai fazer vocês entenderem que vocês são pecadores e que vocês carecem da graça de Deus. Então Paulo começa dizendo: olha, igreja, vocês precisam viver em humildade, em união, considerando o seu irmão, considerando o seu próximo superior a você. Superior a você. Colocando os interesses do seu irmão, olha só o que Paulo vai dizer: coloca o interesse do seu irmão acima dos seus interesses. Quem que faz isso? Será que você coloca os seus interesses abaixo do interesse do seu irmão? É algo para nós refletirmos, é algo para nós aplicarmos na nossa vida, é algo para nós exercitarmos, para que nós possamos ser bons cristãos. Amém? E Paulo aqui, a partir do versículo 5, ele vai mostrar a plenitude do ministério de Jesus. A plenitude do ministério de Jesus foi o seu esvaziamento. Muitas pessoas pensam assim, que ter uma grande vitória na vida é viver uma vida boa. Se eu chego em certo ponto na minha vida material, aí tá bom. Se eu chegar num patamar onde eu não precisar mais ser empregado de ninguém, que eu sou patrão, que eu vou ter uma vida tranquila, uma vida boa, cheguei no ápice, cheguei no ápice da vida financeira, ou cheguei no ápice da vida emocional, ou cheguei no ápice da vida ministerial, ou cheguei no ápice da vida familiar. Nós achamos que o sucesso nessas áreas é o sucesso da nossa vida. Só que o Evangelho reverte o sucesso, porque o sucesso do ministério de Jesus foi inverso. Olha o que Paulo vai dizer a partir do versículo 5. Já que ele disse que nós temos que considerar os interesses do irmão,
acima dos nossos interesses, ele vai mostrar que Jesus colocou os interesses nossos acima do quê? Dos dele. Jesus é o exemplo. Só que, como o Evangelho reverte as coisas, os interesses de Jesus se cumpriu aonde? Na redenção, na salvação dos seus filhos. Amém? E Paulo vai dizer assim, seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Irmão, entenda bem isso aqui. Vamos ler bem pausadamente para você perceber e sentir o que foi feito, o que Jesus fez por nós. Que embora sendo Deus, Jesus era o quê? Vamos lá? Que Jesus era? Deus. Ele era Deus. Ele é Deus. Ele era Deus na eternidade. Ele era Deus antes que mundo fosse mundo. Ele não foi criado, Ele é. Amém? Ele não foi gerado, Ele é. Não há data para o nascimento dele como nós. A data para o nascimento dele como homem, mas como Deus, Ele é. Ele não foi gerado, Ele não foi criado, Ele é. Ele é o Criador de todas as coisas. João vai dizer assim, por Ele foram criadas todas as coisas. Nele todas as coisas subsistem. Subsiste por Ele, por causa dEle. Ele é o verbo que disse haja e houve. Ele é o verbo que diz cria-se isso, e isso se criou, isso se fez. Ele é o verbo vivo, é a palavra viva. E aqui vai mostrar que embora sendo Deus, irmão, Ele não se considerou o ser igual a Deus. Nós muitas vezes não somos nada e nós achamos que somos tanta coisa. Agora o verbo encarnado, sendo Deus, faz o quê? Se esvazia. Nós achamos que nós somos muita coisa, tanto que tem pregadores aí que falam o quê? Que nós somos o quê? O centro do coração de Deus, né? É bonitinho ouvir isso, né? Você é o centro do coração de Deus. Você é a menina dos olhos de Deus, você é aquilo outro. É bonitinho ouvir isso, né? Agora, quando nós ouvimos a verdade, porque isso é mentira, quando nós ouvimos a verdade, que nós somos depravados, que nós somos pecadores, que nós estávamos condenados ao inferno, a isso, pastor, isso agride, isso é difícil de engolir, de saber que eu nasci sobre a condenação do pecado. Pastor, eu não sou depravado, mas nós somos depravados. Um homem sem Deus, ele é depravado. Um homem sem Deus, cada vez mais, por melhor que ele seja, ele pode ser um bom pai de família, ele pode ser bom na sociedade, ele pode ser bom do jeito que ele for. A bondade dele diante de Deus o torna depravado. Um homem sem Deus é um homem depravado. Agora o Deus que é santo, 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 é eterno, é justo, é glorioso, Ele, sendo Deus, Ele faz o quê? Não, eu não sou Deus, eu me esvazio, eu me torno como um de vocês, eu ando com vocês para sentir a dor de vocês, para ser como vocês, comendo como nós, sentindo o frio, o calor como nós, sentindo as necessidades fisiológicas como nós, tendo mãos como as nossas, pés como os nossos, olhos como os nossos, boca, paladar, audição como as nossas, sentindo as mesmas dificuldades de cada um de nós, homens e mulheres, as dificuldades humanas que nós sentimos. Esse Deus eterno desce até aqui, se esvazia de tudo que Ele
E olha o que vai dizer no versículo 7. Mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser o quê? Servo. Ser servo. Tornando-se semelhante a nós, os homens. Eu vou ser semelhante a vocês, eu vou sentir as dores de vocês. Irmãos, Jesus foi o homem que mais sofreu no mundo. Jesus foi o homem que mais sofreu no corpo físico. Jesus foi o homem que mais sofreu no espírito. Jesus foi quem mais sofreu em todas as áreas imagináveis que um homem pode sofrer. Jesus foi o que mais sofreu. Talvez você olhe para você hoje com um olhar dizendo da seguinte forma: ah, mas pastor, você não sabe o que eu estou passando. Eu vou dizer para você, Jesus sofreu muito mais do que você. Ele sendo Deus, Ele sofreu muito mais do que você. Ele sendo Deus, Ele teve o seu corpo como homem esmiuçado, dilacerado, de uma forma inimaginável, de uma forma que nenhum de nós suportaríamos. E olha o que Paulo vai continuar dizendo: mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser o quê? Servo, tornando-se semelhante aos homens. Versículo 8: e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte. E a morte de quê? De cruz. Até a morte de cruz. Ele foi obediente até a morte. Queridos, será que hoje nós somos obedientes até a morte? Eu peguei alguns pensadores nas pesquisas que eu estou fazendo para poder formular esse sermão. E eu peguei algumas pessoas como alguns ateus famosos aí na mídia, como Sam Harris, como Richard Dawkins, né, que dizem o seguinte: olha o que esses Sam Harris afirma: não acreditar em Deus é um atalho para a felicidade. Esse é o ateu mais famoso do mundo, né? Os dois mais famosos, que é Sam Harris e Richard Dawkins, é aquele que anda numa cadeirinha de roda, né? Então ele vai dizer o quê? Que não acreditar em Deus é um atalho para a felicidade. Por quê? Porque eles falam o seguinte: se existe um Deus que vocês dizem que esse Deus é bom, por que Ele deixa vocês sofrerem? Eles não entendem isso, eles não compreendem isso. Eles não compreendem que o próprio Deus desceu para sofrer, que o próprio Deus se encarna para levar sobre Ele o sofrimento de todos nós, os pecados de todos nós. Por isso eu afirmei que Jesus é o homem que mais sofreu. Jesus sofreu na carne, Jesus sofreu no espírito, porque além de levar todas as chibatadas que Ele levou, que era para ser em nós, Ele também levou todos os nossos pecados, tudo aquilo que nos afastava de Deus, tudo aquilo que nos tirava da presença de Deus, Ele levou no madeiro, por causa de nós. Então toda a culpa que era sua, Wandernil, Ele levou na cruz. Toda a culpa que era sua, Regis, Ele levou na cruz. E não só a nossa, mas de todos aqueles que vierem a crer nele,
todos os pecados desses homens é imputado em Cristo. Então ele é o homem que mais sofre, porque ele sofreu uma condenação que não era dele, que era nossa, e foi imputado a ele o pecado que não era dele, mas que é nosso. Que não era nosso, que é nosso. Tem um outro filósofo aí. Esse é um filósofo meio egocêntrico, né? Ele é um tal de Friedrich Nietzsche. Eu acho que é um nome assim, Nietzsche, né? Ele é um alemão do século 17. E esse camarada aqui, ele vai dizer algo sobre o sofrimento humano, que ele diz assim: as pessoas de quem eu gosto, eu desejo a elas sofrimento, doenças, dificuldades, indignidade e desprezo, desconfiança e infelicidade dos conquistados. Isso porque, para ele, a felicidade e a infelicidade eram irmãs gêmeas e cresciam juntas. Se nós formos ver, tem um fundo de verdade nisso aqui. Só que eu não vou chegar para o Luiz Felipe e falar assim: eu desejo a você a infelicidade. Eu não desejo para você doença, morte, eu não desejo para você, eu não vou desejar isso para vocês. Só que, nesse final da declaração dele de que a felicidade e a infelicidade são irmãs gêmeas, ele tem razão. Porque a nossa vida não é uma vida só de felicidades. Ou alguém que vive o tempo inteiro numa vida feliz. Se você vive, irmão, eu vou orar para que você passe por um momento de dificuldade, porque você é o único. Vou falar: Senhor, vai lá e visita esse irmão. Se você disser para mim que a sua vida é todo o tempo felicidade, eu vou dizer para você que você está mentindo. Por isso a felicidade e a infelicidade são irmãs gêmeas. Porque nós vivemos numa roda gigante, um dia nós estamos lá em cima. Isso é inerente ao ser humano. O ser humano um dia está lá em cima, outro dia está lá embaixo. O que não pode acontecer é nós sermos volúveis, ou sermos fracos e cedermos às dificuldades. O problema é quando nós pegamos a dificuldade que se abate sobre a nossa vida e fazemos dela uma companheira eterna. Aí nós vemos o que? As pessoas entrando em depressão, porque elas dormem com a infelicidade, elas aceitam aquilo e se tornam uma companheira eterna na vida dessas pessoas. E nós vivemos em um tempo, em um século, que o que acontece? As pessoas estão se matando. Nunca houve tanto suicídio como na nossa era, na nossa época. Pessoas, tanto homens velhos como homens novos, se matando. Hoje um índice de adolescentes e jovens que se matam é altíssimo. Nós já tivemos alguns jovens aqui na igreja que se cortavam, se mutilavam. Tentando afagar ou aliviar uma dor que é na alma, que é de conhecer a Deus e andar com Deus e saber que esse Deus é que nos sustenta, que nos capacita a passar pelo momento da dor. Em contrapartida, nós vamos ver Paulo vendo a igreja passar por toda a dificuldade e dizer para eles: olha, alegrem-se. Irmãos, nós estamos passando por tempos de dificuldades, mas eu quero dizer para vocês: alegrem-se. Eu quero trazer para vocês essa carta. Eu
eu vou parafrasear e vou até filosofar aqui um pouco, mas essa carta é um lenço de Deus para nós. A carta aos Filipenses é um lenço de Deus para nós. Porque nós vemos irmãos que lá no passado passaram por tantos problemas e por tantas dores. E agora nós vemos Paulo enxugar as lágrimas deles com as palavras. Paulo aliviar e entregar a eles uma palavra de ânimo em meio à dor, para que eles pudessem superar e para que eles pudessem prosseguir em frente. Eu quero dizer para você hoje que, se você está sofrendo a dor, ande com o Senhor, caminhe com o Senhor. Se você está passando por dificuldade, eu não sei em que área possa ser, mas eu quero te dizer que a palavra de Deus, ela é também bálsamo para as nossas vidas. Ela nos dá a direção e ela nos dá o sustento que nós necessitamos e precisamos para suportar o momento da dor. Olha só, o ministério de Jesus, se alguém ler, vai dizer assim, mas o ministério de Jesus foi frustrante, porque ele se esvazia, mas a lógica aqui, a lógica de Deus não é a nossa lógica, a lógica de Deus é totalmente diferente da nossa. Um Deus que se esvazia, que desce da sua glória, que se faz homem, que se mostra como um semelhante a nós, e que anda conosco, e que se humilhou, e que foi até a morte, foi obediente até morrer, até ser pendurado no madeiro, se deixou pendurar, porque ele, como Deus eterno, ele poderia falar assim, opa, aqui não, ninguém mexe. Quem tem muito poder faz isso, não faz? Nós estamos vendo hoje no nosso país o quê? Os poderosos ditando as regras para quem? Para nós, a sociedade. O que nós devemos crer, o que nós devemos falar, como devemos pensar. Então, hoje é quase que proibido nós falarmos contra o pecado dentro da igreja. Daqui um dia nós vamos ter que nos recolher em alguns lugares separados, talvez até escondidos. Por quê? Porque nós vamos ser perseguidos, irmãos. Prepare-se para ser perseguido. Porque hoje não se pode falar contra o pecado. Hoje eu não posso falar contra o homossexualismo. Por quê? Porque eu sou homofóbico. Eu não estou dizendo para vocês, e nunca preguei isso aqui, que nós não devemos acolher uma pessoa que anda no pecado. Um homossexual que está vivendo essa condição, ele é tão carente de Deus, tão carente do amor, como qualquer um de nós. Como qualquer um de nós. Nós já tivemos uma pessoa aqui que frequentou nossa igreja um bom tempo. Nós nunca o discriminamos. Um dia ele conversando comigo, ele falou assim: pastor, eu gosto tanto de vir aqui na sua igreja, gostando de vir aqui. Eu falei: não, você é muito bem-vindo aqui, mas eu vou te dizer uma coisa, eu nunca vou mudar o discurso por causa da sua condição. Aí ele falou: não, pastor, eu sei que eu estou em pecado. Ele sabia. Então, irmãos, nós temos que estar preparados para isso. E eu faço uma pergunta para você: você está preparado para isso? Você está preparado para nós, daqui uns dias, ou daqui um tempo, nós nos escondermos para poder cultuar o Senhor? Outra pergunta que eu faço para você: a palavra de Deus é bálsamo para a sua vida? É lenço para enxugar as suas lágrimas? A palavra de Deus ainda faz você chorar? A palavra de Deus ainda mexe com o seu coração? A palavra de Deus ainda queima, arde no seu coração? Eu quero dizer para você, quanto mais eu leio as Escrituras, mais meu coração arde.
Quanto eu mais me aprofundo, mais a minha alma é alimentada, o meu espírito é fortalecido. E eu creio que todos aqui na igreja sabem as dificuldades que eu, como pastor de uma pequena igreja, passo. Eu sou muito próximo praticamente de toda a igreja. Todos conhecem a minha vida e sabem as dificuldades que eu passo. Mas eu quero dizer para vocês que, mesmo em meio a todas essas dificuldades, o meu coração cada vez mais arde, anseia pela presença dEle, e sabe que Ele é o meu sustento. E é isso que eu quero que você entenda, que Ele é o seu sustento em todo o tempo, em todo momento. Em todo momento. Versículo 9. Por isso Deus, depois de, olha só, irmãos, que depois de Jesus se rebaixar, depois de Jesus se esvaziar, depois de Jesus ser vilipendiado ali naquela cruz, ser cuspido, ser furado, ser transpassado por uma lança, ser colocado como um homem mau, porque a crucificação era para homens maus. Os piores criminosos eram pendurados no madeiro. Era vergonha pública. Nesses filmezinhos aí sobre Jesus, nós ainda vemos um paninho ali, né, tampando ali as partes íntimas. Mas o nosso Jesus foi pendurado no madeiro sem nada. As vergonhas às vistas das pessoas, as partes íntimas para todos verem. Era uma morte vergonhosa, a pior das mortes, a pior das condenações. Era deixado ali, se a pessoa ficasse 3 dias, a pessoa ficaria 3 dias ali, no sol, no frio, no calor, no frio, até que ela morresse. Essa é a condenação. Essa é a condenação imposta a nós, que nós, pela misericórdia de Deus, não pagamos. Ele pagou por nós. Só que há uma recompensa. E o versículo 9 vai mostrar. Porque Deus o exaltou à mais alta posição. Deus, o Pai, o exaltou até a mais alta posição. E lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, no céu, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Olha só, em contrapartida ao seu esvaziamento, ao seu sofrimento, às suas dificuldades, Deus o exaltou. A Bíblia diz que nós somos herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo, e que o que foi dado a Ele será dado a nós, será dado aos eleitos, será dado àqueles que são escolhidos pelo Senhor. Então, eu quero te dizer que talvez hoje você pense assim: mas isso aí é só uma historinha da Bíblia. Não, isso não é uma historinha da Bíblia. Isso é algo que irá acontecer a todos aqueles que permanecerem firmes até o fim. Aqueles que ficarem firmes até o fim. Queridos, algumas características que fazem com que o homem moderno não aceite o sofrimento como algo permitido por Deus, para nos tratar e nos ensinar. Eu quero dizer para você uma coisa, que todo sofrimento
é permissão de Deus? Ah, pastor, é o diabo. Não, não é o diabo. Martinho Lutero vai dizer que o diabo é o diabo de Deus. Que o diabo, ele está sujeito à vontade de Deus. Que o diabo vai até onde Deus deixa. O exemplo mais clássico é o de Jó, que eu comentei aqui no começo. Satanás chega diante de Deus e fala assim, olha, mas ele tem tudo, né? Deus fala assim, não, olha, você pode tocar em tudo, só não pode tirar a vida. Então, foi delineado um lugar até onde Satanás poderia ir. Ou seja, pode tocar nos filhos dele, tira a família dele, pode ir lá, tira as finanças, tira o dinheiro dele, pode ir lá e tira a saúde dele, pode ir lá. Foi permissão de quem? De Deus. Porque se Deus fala assim também, não, não vai mexer em nada, pode deixar ele do jeito que ele está. Deus é soberano. O grande problema do crente moderno, sabe o que é? Que nós achamos que Deus e o diabo são duas forças equivalentes. Tem crente que acha que o diabo tem o mesmo poder de Deus. Tem até uma figurinha na internet aí, não sei quem já viu, o Jesus com o Satanás assim, em queda de braço. Quem já viu essa figurinha aí nos Facebook da vida aí? Irmão, o nosso Deus é o Criador de todo o universo. O nosso Deus, para Satanás, ele só faz assim, é igual eu sou o homem de ferro, é só um estalar de dedo. Deus não mede força com Satanás. Satanás não chega à unha pequenininha de Deus. Ele é como nós, ele é como poeira diante do Senhor. A Bíblia diz que pela força da palavra, Deus vai eliminar Satanás. Então as pessoas às vezes pensam assim, nossa, o diabo, ele é poderoso. Poderoso é o seu Deus. Poderoso é o seu Deus. Amém? Olha só, algumas características aqui de um homem que não aceita o sofrimento. Primeiro, achamos que somos bons o suficiente. No versículo 3, nós vamos ver isso. Paulo dizendo assim, não sejam bons, não sejam arrogantes, aliás, não sejam prepotentes, não sejam arrogantes. Mostra que nós não podemos ter vaidades. Lá em Romanos 3,10 vai mostrar a nossa condição. Romanos 3,10, Paulo vai dizer assim, não há um justo sequer. Se você acha que é justo, hoje é dia de desconstruir essa ideia na sua cabeça. Não há um justo sequer. Não há quem procure a Deus, que busque a Deus. Nós não buscamos a Deus, foi Deus que foi lá e nos buscou. Foi Ele que foi até o seu coração e te trouxe até Ele. Nós não fomos a Ele pela nossa vontade, porque a nossa vontade é sempre contrária a Deus. A nossa natureza do pecado é sempre contrária a Deus. Nós não queremos Deus. Então, se você ouvir uma música que diz assim, mas eu escolho Deus, tira ela da sua playlist, porque nós não o escolhemos, é Ele quem nos escolhe. É Ele quem nos escolhe, é Ele que nos chama, é Ele que nos traz até Ele, que nos atrai até Ele. Segundo, nós sempre queremos ser maior do que todos. Isso é da natureza do homem. Nós sempre queremos ser maior do que o nosso irmão. Nós sempre queremos ser melhor do que o outro. Nós sempre queremos ter um melhor do que o outro. Nós sempre queremos aparecer mais do que o outro. Terceiro, as nossas coisas são mais importantes.
nós nunca colocamos e nunca damos importância às necessidades do nosso próximo. E essa carta aqui, Paulo vai dizer assim, cuidem do seu irmão, aliviem a dor do seu próximo, considere as coisas do seu irmão superiores às coisas de vocês. No verso 20 e 21, olha só o que Paulo vai dizer. Não tenho ninguém que, como ele, tenha interesse sincero pelo bem-estar de vocês, pois todos buscam seus próprios interesses e não os de Jesus Cristo. Eu pergunto aqui para você, mais uma vez, você tem buscado o interesse de vocês, ou vocês têm buscado o interesse de Deus, de Jesus? Vocês estão mais preocupados com a vida de vocês, ou vocês estão mais preocupados com as coisas de Deus? Pastor, mas eu vou deixar as minhas coisas para viver como um monge? Não estou falando isso. Mas o Evangelho é a coisa principal na vida de vocês? O Evangelho é a coisa principal na vida familiar de vocês? O Evangelho é a coisa principal, primordial, insubstituível em todas as áreas da vida de vocês? Reflitam isso. Será que vocês estão fazendo além daquilo que vocês podem fazer por amor a Jesus? É uma pergunta. Versículo 21 vai dizer: pois todos buscam seus próprios interesses e não os de Jesus Cristo. Paulo vai responder: olha, todos têm buscado os próprios interesses. Vocês têm deixado e feito Jesus algo secundário na vida de vocês. Está em segundo plano, está minimizado. Sabe o que nós fazemos com Jesus? O que nós fazemos no computador, nós minimizamos. Não, vou minimizar essa tela aqui, vou deixar aqui. A hora que der, eu maximizo ela novamente na minha vida, e aí eu vou viver um pouco mais isso. Mas a prioridade nunca é Cristo. As nossas prioridades é trabalho, é bem-estar na família, é saúde plena. Essas são as nossas prioridades. Agora eu vou dizer uma coisa para vocês: nós vamos ser cobrados pela nossa negligência. Seremos cobrados pela nossa negligência. E eu quero dizer para vocês, Ele cobra de uma forma que ninguém aqui nesse mundo cobra. A cobrança dele vai ser forte. O julgamento dele vai ser terrível para aqueles que negligenciam o seu nome, o seu amor, a sua graça, o seu perdão. Irmãos, Jesus se importou conosco. Ele se importou conosco. Se esse relato aqui de Filipenses não mexe com você, eu quero te dizer uma coisa: você precisa nascer de novo. Se esse relato que diz assim, olha, tenham em vocês o mesmo sentimento que houve em Cristo, que sendo Deus, não ousou, não teve como usurpação, ele não quis roubar, ele não quis ser igual a Deus. Antes a si mesmo ele se humilhou, assumindo a forma de homem.
Irmãos, quem fez isso por nós? Só Ele. Quem se entregou por nós? Só Ele. Nem a nossa esposa, nem os nossos filhos fazem isso por nós, nem os nossos pais fazem isso por nós. Nós fazemos até onde nós podemos. Chega um ponto que nós não conseguimos fazer. Ele não, Ele fez tudo por nós. Ele se importou conosco. Ele desceu de toda a sua majestade, de toda a sua glória, porque Ele se importou com vocês. Porque Ele olhou para vocês com um olhar de misericórdia, e Ele olhou para nós, viu o nosso sofrimento, e viu as nossas mazelas, e viu as nossas dificuldades, e Ele falou: eu vou lá, eu vou resgatar os meus, eu vou buscar aqueles que são meus, eu vou aliviar a carga deles, eu vou dar a eles conhecimento, para eles suportarem as dores, os momentos de dificuldades, os momentos ruins da vida. Eu vou dar a eles escape, eu vou dar a eles a minha palavra, eu vou dar a eles o meu Espírito, que é o Espírito Consolador, que é o Espírito que os conduz à verdade, que mostra a eles a verdade, o Espírito que toca o coração deles e fazem com que eles, mesmo vivendo num momento terrível, mesmo no momento difícil, mesmo no momento da dor, eles olhem para mim, e olhem para mim com um olhar de amor, e olhem para mim vendo que eu sou o Pai, que eu sou o Redentor, que eu sou o Salvador, que eu sou aquele que os resgatou da morte para a vida, que os tirou do inferno, que os livrou das mãos de Satanás, que os tirou do pecado e os levou para uma vida eterna. Ah, esse é o nosso Jesus, meu irmão. Esse é o nosso Jesus. O Deus que dá consolo ao nosso coração. Ah, esse é o nosso Jesus. Você está disposto, meu irmão, a morrer por Jesus? Porque Ele morreu por você. Você está disposto a dar sua vida por Ele? Porque, como eu disse semana passada, Paulo vai dizer assim: ó, essa leve e momentânea dor que vocês vivem não é comparada com a glória que há de vir. Tem glória preparada para nós. Tem lugar preparado para nós. Talvez hoje você olhe assim e fale assim: nossa, mas eu tenho problemas crônicos de saúde. Eu quero te dizer que para onde Ele vai te levar, você vai receber um corpo perfeito, um corpo glorificado. Lá talvez você vai chegar lá e vai falar assim: nossa, cadê aquela artrite, artrose, aquela dor nas juntas? Cadê aquelas gordurinhas localizadas? Cadê aquela dor de cabeça? Cadê aquele, talvez, né, aquele filho que teve problemas e nasceu sem poder andar, sem poder se mexer? Você vai chegar lá no céu, você vai ver seu filho em perfeito estado, você vai ver quão bom Deus foi, e você vai olhar assim e falar: nossa, mas o meu filho lá, ele não andava, mas aqui, agora, ele tem corpo glorioso, ele foi tratado pelo Senhor, ele foi glorificado pelo Senhor. Essa é a nossa esperança. Por isso, meu irmão, morrer, quando Paulo cita no capítulo 1 aqui, ele vai citar o quê? Olha, o viver para mim é lucro. Eu quero viver aqui ainda por amor a vocês. No capítulo 1 ele vai dizer isso. Olha, eu quero ficar aqui ainda por amor a vocês, porque eu sei que muitos ainda têm, para que eu venha pregar e eles sejam alcançados pela palavra do Evangelho. Mas o morrer para mim também é lucro, porque eu vou ao encontro do Pai, eu vou estar com o Pai, eu não vou sofrer mais na carne. Ah, irmão, nós estamos dispostos a arriscar toda a nossa reputação por causa de Jesus? Toda a nossa vida por causa de Jesus? Você está disposto? Você está disposto, se o anticristo aparecer daqui para amanhã, você está disposto a deixar tudo que você tem porque ele vai te perseguir como crente? Ou você vai
balançar. Você está disposto? E eu formulei uma frase, e eu termino com essa frase, que diz assim: que haja em nós. Peguei o versículo 5 e dei uma parafraseada nele aqui. Eu estou bem, né? Estou bem erudito hoje. Que haja em nós o mesmo sofrimento, o mesmo sentimento que houve em Cristo. Que nós sejamos cooperadores na dor, entendedores no sofrimento, humildes na morte, santos e glorificados na salvação. Isso é cada um de nós. Nós somos cooperadores dele, e nós seremos glorificados na salvação. Amém? Passe pela dificuldade, passe pela dor, caminhe com ele. E eu quero te dizer, ele não vai frustrar você, porque ele é Pai, ele é Deus eterno, ele é Deus soberano. Amém? Quero convidar você a ficar de pé.